Sejam bem-vindos ao podcast do Centro Cristão da Família Ananindeua. Contextos. O quanto é maravilhoso estar na tua presença. O salmista compõe cânticos, poesias, que provém, Senhor, de um relacionamento da tua presença. Muitos dos salmistas não iam ao templo, mas encontravam o Senhor nos montes, nas montanhas, debaixo das árvores. Muitos sabiam, Senhor, o quanto é importante estar na tua presença. Que nós, a tua igreja, a igreja desse tempo, Senhor, possa entender essa verdade. E que esse cântico que diz que habitar na tua presença seja mais do que refrões de uma canção, seja uma verdade no nosso coração. E que tudo que façamos aqui essa noite, tudo que façamos para a glória e para o louvor do teu nome, reflita aquilo que há no nosso coração. E que a tua bondade e a tua misericórdia continue sobre nós por gerações. E que hoje, Senhor, de que qualquer maneira hoje, aqui nesse lugar, possamos transformar esse ambiente, e literalmente em um ambiente de adoração. Que o nosso coração seja voltado para te adorar, que os nossos lábios te adorem, que as nossas palmas, as nossas mãos te adorem, que os nossos pés te adorem, que a nossa mente, nosso pensamento te adorem. Porque afinal de contas, nascemos para te adorar. Somos instrumentos da tua adoração. Como um instrumento musical que alguém toca, nós somos aquelas cordas que liberam o som de adoração ao Senhor. E que tenhamos isso no nosso coração, tenhamos isso no nosso entendimento, e que cada um de nós, na nossa simplicidade, transforme-se em um instrumento de adoração. Porque é muito melhor passar um dia na tua presença do que 1000 dias longe dela. Se entendêssemos isso, Senhor, sairíamos da nossa casa e chegaríamos neste lugar e abriríamos, escancararíamos o nosso coração, porque sabemos que viemos a uma casa de adoração, a uma casa de oração, e reunidos com vários adoradores, estamos aqui para declarar: bendito seja o teu nome, glorificado, exaltado seja o teu nome, pelos séculos e pelas nações, e em todo o tempo possamos declarar que tu és a nossa adoração. Como seres que nasceram para adorar o ser adorado, estamos aqui essa noite, Senhor. Talvez muitos de nós não tenhamos ainda o deslumbre do que é estar na tua presença. Mas um dia, certamente muitos de nós que aqui estamos, teremos os nossos olhos descortinados, porque estaremos face a face com o Senhor. Estaremos diante do Senhor reunidos com milhares e milhões de pessoas, e juntos ergueremos um grande louvor, que é santo, santo, santo é o Senhor, e a terra está cheia da sua glória. E que possamos entender isso, Senhor, que possamos realmente deslumbrar isso, Senhor, e que cada momento que aqui chegarmos, ou em nossa casa, nosso carro, debaixo do chuveiro, lavando uma louça, varrendo uma casa, lavando uma roupa, possamos declarar que a tua graça e o teu amor estão diante de nós todos os dias.
Quando olharmos para os nossos filhos correndo dentro de casa, ou para os nossos pais com saúde e com vida, ou qualquer outra coisa, possamos declarar: grande é o Senhor em todo o tempo. Que não cesse dos nossos lábios a adoração contínua todos os dias. E que sejamos os incensos, ou que possamos produzir os incensos suaves, que vão até a tua narina. E assim saberemos o quanto somos justos, porque o Senhor nos justificou. Somos dignos, porque o Senhor nos trouxe dignidade. Somos aqueles que aqui estão hoje, por causa do teu amor e a tua misericórdia. Por isso, que sejamos esses adoradores por excelência, e que possamos juntos, sempre juntos, cantar, aplaudir, glorificar, exaltar o nome daquele que está acima de todo nome, e esse nome é Jesus. E que assim façamos, e que assim, Senhor, tenhamos essa liberdade na sua presença. É o que oramos, é o que agradecemos, em nome de Jesus, amém. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Você pode glorificar o nome de Jesus? Você pode sentar no nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Somos gratos a Jesus. Tantas coisas que Jesus tem feito por nós. Amém, queridos? Tantas coisas que Jesus tem feito por nós. Por isso estamos alegres. Hoje, nós mais uma vez celebramos a Jesus de uma maneira diferente. Eu gosto disso porque parece que estamos mais próximos uns dos outros. Gosto disso porque nós não somos separados, somos juntos. Nós não estamos separados por títulos ou por funções. Nós estamos juntos pela misericórdia dele em nossas vidas. Sabe, eu estava pensando sobre misericórdia. Misericórdia que tem tantas traduções na Bíblia. Sabia disso? Tem traduções na Bíblia para a palavra misericórdia. E a misericórdia de Deus é um tema muito fundamental na palavra. Porque um dos atributos de Deus é ser misericordioso. Por isso eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia, por favor, no livro da primeira carta de João, primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9. Sabe, uma das coisas que a misericórdia nos traz é o entendimento do perdão. O perdão dos nossos pecados e da reconciliação que temos em Deus. Nós somos reconciliados em Deus através de Cristo Jesus. E a misericórdia nos aponta o perdão dos nossos pecados. Os mais importantes que eu quero que você entenda essa noite é que a misericórdia de Deus através de Cristo nos perdoou de todos os nossos pecados. Os nossos pecados sempre serão aquilo que faz a diferença entre nós e a presença de Deus. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, ou perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Isso não é mérito nosso. Isso não é mérito seu, não é seu título, não é a sua posição, não é o seu dinheiro, não é nada que você tenha. Isso é um mérito da misericórdia de Deus nas nossas vidas. Quando nós pensamos dessa forma, meus irmãos, podemos dizer que a misericórdia de Deus nos traz o perdão. O perdão que nos faz estar aqui livres. Você está livre essa noite por causa do perdão. Você pode glorificar por causa do perdão. Você pode adorar por causa do perdão. Você pode exaltá-lo por causa do perdão.
Você pode dizer que é livre por causa do perdão. Porque não há, se não fosse o sangue de Jesus, estaríamos eternamente separados. Mas o sangue de Jesus nos aproximou dele. Sabe o que aconteceu no Éden? No Éden, quando o homem pecou. E nós cantamos um pouquinho sobre isso, uma das primeiras canções dessa noite. Quando o homem pecou, a primeira coisa que ele descobriu é que ele estava despido, estava em pecado, estava distante, estava longe, estava perto de coisas que não gostaria de estar, mas a misericórdia de Deus o fez deste homem um instrumento do seu amor. Ele não deixou o homem durante muito tempo despido. Ele matou um animal e cobriu aquele homem com a pele daquele animal, dizendo: eu amo você, e por mais que você tenha pecado, eu não o deixarei de qualquer maneira nessa terra. Você sabe disso? Às vezes os nossos pecados nos separam de Deus, porque não sabemos o caminho da volta. Mas o caminho da volta é o perdão. O caminho da volta é a confissão de nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados. Às vezes você pode até dizer: eu não peco. Cara, todo mundo peca. Você peca por pensamento, você peca por palavras, você peca por tantas coisas. Talvez você diga: o meu pecado não é hediondo, eu não matei, eu não adulterei, eu não roubei. Talvez você diga isso, mas para Deus não há classificação de pecados. Não há o pecadinho, não há o meio pecado, nem o pecadão. Tudo é pecado e todo o pecado nos separa de Deus. Mas graças ao Senhor que Jesus veio e nos aproximou do Pai. Por quê? Porque os nossos pecados separam, mas Jesus nos aproxima. Porque os nossos pecados nos deixam às vezes sem graça, mas Jesus nos traz a graça. A misericórdia de Jesus é muito maravilhosa. Sabe, uma das coisas que isso nos traz é uma motivação para desfrutar e para desenvolver habilidades espirituais, mas alinhados com a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que todos nós que estamos aqui esta noite tenhamos a graça, a sua misericórdia, e ela nos limpa, ela nos lava, ela nos separa, ela nos prepara para algo maravilhoso em Deus. Deus tem algo maravilhoso para nós. Deus nos tem algo que vai nos fazer sermos misericordiosos. Sabe, uma das coisas que eu aprendo com Jesus é que muitas das vezes Jesus quer fazer algo mais através de nós. E eu quero profetizar essa noite na sua vida, Jesus fazendo algo novo através de você. Quando eu digo isso, eu estou expandindo um pensamento. Sabe, muitos de nós queremos que Jesus faça coisas em nós, e isso não é errado que Ele faça em nós. Mas uma das coisas que nós temos que aprender com Jesus é que Ele faz em nós para fazer através de nós. Quando você recebe esse perdão, quando você recebe essa renovação, você recebe força para romper as estruturas que te prendem. E eu quero dizer para você que existem muitas estruturas que estão ruindo na sua vida. Há muitas coisas que te aprisionaram, há muitas coisas que te amarraram, há muitas coisas que te distanciaram de Jesus, mas eu quero dizer que a misericórdia vai alcançar você todos os dias e você vai fazer grandes coisas na presença do Senhor. Amém, queridos? Abra a sua Bíblia no livro de Lamentações, no capítulo 3, no versículo 22 e 23. Olha só.
A cada novo dia, a misericórdia de Deus nos dá uma chance de recomeço. Eu posso ouvir um amém? Sabe, o dia de hoje, domingo, está acabando. Segunda se aproxima. A segunda é uma renovação de misericórdia na sua vida. A segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado e o próximo domingo é uma renovação da carga da misericórdia de Deus na sua vida. E interessante é observar que a misericórdia da segunda não é a mesma da terça, não é a mesma da quarta, não é a mesma da quinta, é renovada a todo dia. Então, se você entendesse isso, você dava um glória a Deus por isso, porque a renovação é diária. Ela é uma renovação que está alinhando você à vontade de Deus. A misericórdia de hoje foi para hoje. A misericórdia de amanhã é de amanhã. Por isso, olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz: o amor do Senhor não tem fim. Sabe, às vezes eu fico pensando nisso. O quanto nós gostamos de ouvir que alguém nos ama. Eu certamente tenho pessoas aqui que se sentem amados ou amadas em muitos motivos. Mas às vezes nós sentimos falta do eu te amo, até para a manifestação de alguma coisa que nós sentimos pelo outro. Só que eu quero dizer para você essa noite, que o ser mais poderoso do universo, o Criador de todas as coisas, aquele que viu você ainda como um embrião no ventre da sua mãe, aquele que constituiu todos os seus ossos, aquele que disse que com a sua palavra haveria luz e houve luz, ou que disse que criam-se as estrelas, criam-se o mar, criam-se as terras, separem o mar da terra, criem-se os animais. Esse mesmo ser criador não deixa de te amar diariamente. Esse mesmo ser criador ama você todo o dia. Ele ama você eternamente. Por mais que alguém diga a você, eu não o amo, esse ser diz, eu amo você todo dia. Você é importante para mim, você é algo maravilhoso para mim. E o escritor de Lamentações ainda vai continuar dizendo: o amor do Senhor não tem fim, suas misericórdias são inesgotáveis. Dá um glória a Deus por isso. Porque se tivesse fim e limite como o seu, a sua misericórdia, estaríamos numa situação bem difícil. Porque muitas das vezes nós amamos as pessoas, gostamos dela, e às vezes nós dizemos assim, acabou, eu não quero mais, eu não dou mais conta disso, eu não dou conta mais daquilo, eu quero me distanciar dessa pessoa por pecados, atitudes, ações que elas cometeram. Agora eu pergunto a você, imagina o Criador olhando para você e observando o seu comportamento diariamente. Observe esse pensamento comigo. Se você fosse o Criador de todas as coisas, se você tivesse o poder dele em suas mãos, como você te trataria? Como será que você seria visto por ele? Como você sabe quem você realmente é? Você sabe o que faz às escondidas? Você sabe o que faz quando você está distante da sua esposa, do seu esposo, dos seus pais? Você sabe quando você está distante de qualquer pessoa, você sabe o seu comportamento. E aí eu lhe pergunto essa noite, se esse Criador levasse isso em conta, como você estaria agora? Se esse Criador levasse em conta as nossas mentiras, se ele levasse em conta a nossa rebeldia, se ele levasse em conta a nossa teimosia, se ele levasse em conta tantas coisas que podemos fazer diariamente, como seria
o tratamento desse Criador se não fosse a sua misericórdia? Como esse Criador te trataria se ele não tivesse misericórdia? Então, uma das coisas mais lindas desse texto é saber que a misericórdia do Criador é inesgotável. Grande é a sua fidelidade. Suas misericórdias se renovam a cada manhã. A cada manhã, diz o versículo 23, a sua misericórdia se renova a cada manhã. E aí que está o segredo desse Criador. Como qualquer um outro Deus, talvez aborrecido, talvez entristecido, talvez até mesmo chateado, como dizem por aí que existem deuses que fazem isso, o nosso Deus não faz isso. O nosso Deus sempre está de braços abertos para nos receber, para nos perdoar, para se aproximar. Sabe, eu gosto muito do Gênesis, porque no livro do Gênesis eu vejo um Deus misericordioso da mesma forma que eu vejo um Deus misericordioso quando ele envia seu filho Jesus. Quando Satanás feriu o calcanhar, ele disse: tudo bem, mas virá um que ferirá a sua cabeça. E isso é poderoso. Orabachuriás. Isso é poderoso, porque isso nos dá liberdade nele. Isso nos diz que não interessa o que você faça, não interessa o que você diga, não interessa as coisas que você pratica. Se você pedir perdão, ele te perdoará. Ele se aproximará de você, te dará um banho com o seu sangue e te purificará de toda a iniquidade. Porque diferentemente de nós que não perdoamos, diferente de nós que criticamos, diferente de nós que aprontamos, o Senhor é rico em misericórdia. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: ele perdoa, mas não esquece e não tira a consequência dos nossos erros. Deixa eu dizer isso claramente para você. Porque tem muita gente que pensa que quando Jesus nos perdoa, ele apaga as consequências dos nossos atos. Não é isso. No Éden, o Senhor não perdoou, Adão e Eva perdoou, mas não esqueceu ou não tirou a sequência dos fatos. Ele perdoa, ele deu uma segunda chance, deu, mas ele disse: você pecou, e porque você pecou, vai se seguir o juízo. Eu vou tirar você do Éden. Você não vai mais habitar no Éden. Mas isso não quer dizer que eu não o amarei. Tanto é que o Senhor demonstra misericórdia sobre a família de Adão e de Eva. Porque a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Porque se não fosse esta manifestação, aonde estaríamos nós, não é? Aonde você estaria hoje? Tanta besteira que já fizemos na vida, irmãos. Tantas atitudes erradas que já tomamos na vida. Tantas situações que já fizemos coisas erradas. Mas mesmo assim, a misericórdia nos alcança. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. A palavra que Paulo escreve na segunda carta, no livro de Corinto, no capítulo 1, no versículo 3, Paulo vai nos dizer algo muito interessante. Que a misericórdia nos traz consolação e paz em momentos difíceis. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem muita gente hoje achando que teremos ou tínhamos que ter uma vida mais fácil. Eu vou dizer para você, não existe isso. Não existe uma vida de facilidades. Primeiro porque tanto eu quanto você somos peregrinos nessa terra.
estamos de passagem nessa terra. O nosso real lugar não é aqui. O nosso real lugar é a presença do nosso Deus. E para chegar lá, teremos que lutar. Para chegar lá, teremos que enfrentar situações. Mas eu quero dizer a você que o fato de você ser passageiro não significa que a graça de Deus não estará sobre a sua vida. Ele vai te ajudar a enfrentar as situações mais deploráveis na terra. Hoje eu vi uma charge interessante, que dizia assim: os muçulmanos em terra de cristãos podem adorar, mas os cristãos em terras muçulmanas não podem adorar. Eles são decapitados e mortos. E aí aquilo me chamou muita atenção ao ver aquela imagem. Porque eu acho que muitos de nós precisamos entender também que aqui enfrentaremos situações difíceis. Aqui enfrentaremos situações que nos afrontarão, que tentarão nos tirar da presença do Senhor. Mas eu quero dizer a você que a presença, a misericórdia de Deus nos consola e nos dá esperança em tempo de sofrimento. Sofrimento existe. Eu não posso negar isso a você essa noite. Eu quero dizer a você que o sofrimento haverá, mas ao mesmo tempo que houver o sofrimento, Ele estará ao nosso lado segurando a nossa mão. Ele estará ao nosso lado, nos abraçando, nos consolando, nos acalentando, nos dando um lugar de refúgio. Porque quando eu lembro do Salmo 23, eu penso nisso todos os dias. O Salmo 23 vai dizer, e nós podemos até repeti-lo porque cantamos parte dele hoje: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Ele está comigo. Bem, se você não entender isso, você não sabe o que é cristianismo. Ele está dizendo claramente que nós passaremos por vales que são semelhantes ao vale da sombra da morte. Serão dias difíceis, complicados, mas nós que estamos no Senhor e descansamos nele, enfrentaremos essas situações acreditando que nada na nossa vida acontecerá se o Senhor não permitir primeiro. Está doendo? Dá glória a Deus. Está difícil? Dá glória a Deus. Você não está sozinho ou sozinha. Você não está abandonado. Homens nos abandonam. Homens nos deixam no meio do caminho. Mas o Senhor a quem servimos estará conosco 24 horas por dia. Porque Ele não dorme. Ele não se esquece. Ele não nos deixa no meio do caminho. Dá um glória a Deus aí. Por quê? Porque Ele está conosco em todo o tempo. Se más notícias ouvirmos, se dias difíceis vierem, se as lágrimas dos nossos olhos rolarem, se perdermos alguma coisa, nunca podemos dizer que Ele nos abandonou, porque Ele não abandona os seus. Porque esses dias fui ao laboratório e Cris me levou, e eu estava muito nervoso pelo exame que eu ia fazer. E aí Cris fez uma oração por mim, e eu fiquei dizendo: Senhor, eu confio em Ti. Por mais que isso seja difícil hoje, eu vou ter que dormir, vou ter que apagar, vou ter que fazer um monte de coisas, Senhor, mas eu quero que o Senhor esteja comigo. E se eu for e não voltar, eu estou com o Senhor. Cheguei e fiz o exame, e quando eu acordei, a primeira coisa que eu falei, eu disse: Senhor, obrigado.
porque o Senhor foi comigo e o Senhor me trouxe de volta. Sabe por quê? Porque não há nada nesta terra que a gente enfrente pelas nossas próprias forças. Engana-se aquele que acha que o seu dinheiro, o seu poder, a sua mente, o seu título pode fazer alguma coisa. Não pode. Mas o Senhor pode te livrar de todo o mal que te cerca. Por isso que olha o que diz o texto. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Sabe, tem dias que eu me lembro de uma canção muito antiga, eu acho que o Orimar vai lembrar, Cristo também, que diz assim: há momentos que as palavras não resolvem, mas o gesto de Jesus na cruz demonstra amor por nós. Sabe, tem dias que a gente quer ouvir coisas boas, a gente quer ouvir consolação de tantas pessoas, mas essas consolações provêm do nosso Deus. Igreja querida, servos do Senhor, o Senhor é um Deus e Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Ao invés de sair por aí falando um monte de besteira, se console com Deus Todo-Poderoso. Se console com Deus que ama você, que guarda você, que está diante de você em todo o tempo. E eu quero dizer mais uma coisa para você hoje. Esse Deus que nos consola, esse Deus maravilhoso, é a base da nossa salvação. A espiritualidade cristã é alicerçada na misericórdia de Deus, que nos salva e nos transforma pela sua graça. Por isso, Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5, nos mostra o quanto essa misericórdia é maravilhosa. Por isso, observe o que diz a carta de Paulo aos Efésios. Ele diz: mas Deus, tão rico em misericórdia, e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Uau! Vou repetir para ver se você entende isso. Mas Deus, Efésios 2, 4 e 5. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Ele nos salva e transforma a nossa vida pela graça. Sabe, isso é importante a gente entender hoje. Isso é importante que cada um de nós, ao sair de sua casa e ao se dirigir a este lugar, tenhamos a sabedoria de entender que não é por nossos méritos. Não é porque eu sou bom, não é porque eu sou um pastor, não é porque eu sou um membro da igreja, não é porque eu sou pai ou esposo, não. É por causa da misericórdia dele, é por causa da presença dele que me dá força para continuar a servindo. Sabe, os dias, cada dia que passa, os dias estão mais difíceis, mas a gente tem que entender que isso faz parte da naturalidade do tempo. Gente, pelo amor de Deus, não ore a Deus dizendo: Senhor, melhora, Senhor, traz isso, traz aquilo. Não. Ore: Senhor, cumpra a sua vontade. Porque se você orar
para que as coisas melhorem, você vai tardar a volta dele. E o mais importante é que ele volte, venha nos buscar e leve-nos para os céus. Porque eu não sei qual é a sua real motivação de ser um cristão. Se a sua real motivação de ser um cristão é você ter uma casa, ter um casamento, ter filhos, ter isso e aquilo outro, eu sinto muito, mas essa não deveria ser a primaz motivação do seu coração. A primaz motivação do seu coração é que ele venha e você vá habitar com ele nos céus. A real motivação da igreja é dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A real motivação da igreja é dizer: chega, eu estou cansado. Eu não sei se você está cansado. Eu estou muito cansado. Eu estou cansado de ver tantas situações difíceis. Eu estou cansado de pessoas colocarem esperanças em homens. Eu estou cansado de ver pessoas colocando esperança em tantas situações e esquecendo que a nossa esperança é Cristo. Que a nossa esperança é Jesus que vem nos buscar. É que essas coisas aqui irão passar. Passarão a terra, passarão as coisas, mas a palavra, a presença, a glória, a unção, a misericórdia não passará. Agora, o problema é que muitos de nós estamos com os nossos focos turvados. Porque o nosso foco é ter coisas, sim. É ter títulos, é ter uma casa, uma família. Isso não é errado. Mas o nosso foco maior é dizer: Senhor, eu estou preparado para subir. Porque eu quero te dizer uma coisa: tem muitos crentes com medo da volta de Jesus. Eu estava conversando com o irmão Ivan na sexta-feira, e nós tivemos um papo muito interessante, e eu guardei aquilo que ele falou. Nunca se viu uma igreja tão desfocada da volta de Jesus. Porque todo mundo quer ter alguma coisa. Todo mundo quer ter isso, quer ter aquilo. E esquece que o fator não é ter, o fator é ser. Quando você é em Deus algo, você não tem medo da volta de Jesus. Se você ganha, se você perde, se você vai para frente ou vai para trás, você não está fazendo coisas que estão mexendo com o seu coração somente. Você está dizendo: Senhor, eu estou aqui. Eu estou na sua presença. Eu gostaria muito de te pedir, pode colocar aqui, filha, por favor. Gostaria muito de te pedir, essa noite, que você pare um minuto. E que você pare de olhar para as coisas dessa terra. Isso aqui é passageiro. Você está vivo hoje, mas não garante que você vai amanhecer vivo amanhã. Você pode entrar no hospital agora e não voltar. Foi por isso que talvez eu estivesse nervoso, não pela minha salvação, mas estivesse nervoso porque aquele exame era muito evasivo. E por ser evasivo, eu não queria sofrer. Porque ninguém quer sofrer. Por isso tem uma igreja que tem uma placa na porta que diz: pare de sofrer. A propaganda mais enganosa do Evangelho. Porque o Evangelho não te garante que você não sofrerá. Pelo contrário, ela garante que você vai passar por aflições, dores e perturbações. Mas estejam felizes, ou tenham bom ânimo, porque se Jesus venceu, nós venceremos também. Esse é a grande sacada do Evangelho. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa para você, como um pastor desta casa, dessa igreja orgânica que somos. Eu não vou pregar para você coisas
que te enriqueçam financeiramente somente. Eu quero te pregar coisas que te enriqueçam espiritualmente. Porque espiritualmente eu tenho um exemplo no livro de Jó. Sabe, esses dias eu disse a alguém, a gente precisava de mais Jós no século 21. Porque está todo mundo querendo a riqueza de Jó. Está todo mundo querendo os bens de Jó. Está todo mundo querendo a graça, o carro, os cavalos, os burros, tudo que Jó tinha. Mas ninguém está querendo o sofrimento que Jó passou. Uau, diga misericórdia, Jesus. Porque eu acho isso muito interessante. Eu estou relendo o livro de Jó. Porque assim, se eu creio no Deus que prospera, eu vou ter que crer no Deus que empobrece. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Só que ninguém, quando ouve empobrecimento, dá glória a Deus. Ninguém que ouve empobrecimento, doenças, feridas, dá glória a Deus. Porque acha que isso não é de Deus, é do diabo. Bem, eu estou debaixo da dispensação da graça de Deus. Se Ele me toma, se Ele tira, se Ele me dá, louvado seja o nome do Senhor. Você está entendendo isso essa noite? Eu não estou dizendo que você fará um voto de empobrecimento ou de pobreza como um franciscano. Não, não é isso. Nem creio nisso. O que eu creio é que você tem que aprender a lidar com isso. Porque o problema é que nós não estamos aprendendo a lidar com isso. Estamos aprendendo a enriquecer, mas não estamos aprendendo a empobrecer. E é engraçado, ou interessante, no texto que nós lemos, que Deus é rico em misericórdia. Então, se Ele é rico, nós vamos enriquecer com essa misericórdia. Mas o desafio é, se Ele te enriquece, o que você vai fazer com isso? Eu tenho dito uma coisa para o Senhor. Eu não quero ter mais do que eu mereço, nem menos do que eu mereço. Eu quero ter aquilo que Ele tem para mim. Porque se eu entendo isso, eu não colocarei a minha força em coisas que são passageiras. Eu não colocarei as minhas reclamações em coisas que são passageiras. Eu colocarei a minha fé no Senhor nosso Deus. Você está entendendo isso essa noite? Abra a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 28. E eu quero encerrar com isso. Isaías 40, 28 diz: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Voam alto como uma águia, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Mas essa herança não é para qualquer um. Essa herança não é para alguém que frequenta a igreja.
Essa herança não é para quem está indo aos cultos, não. Essa herança é para aqueles que confiam no Senhor. É para aqueles que esperam no Senhor. E confiar e esperar no Senhor é um atestado de dizer: não importa o que aconteça, não importa o que venha, não importa o que esteja acontecendo, eu confiarei no Senhor. Quer aplaudir? Aplauda Ele, aplauda. Aplauda com todas as suas forças. O problema é que nós não estamos esperando nele. O problema é que muitos de nós estamos esperando em salvadores da pátria. Não existem salvadores da pátria. A pátria não será salva. Ela já está diante da condenação. Mas nós confiamos no eterno. Nós confiamos no Senhor. Nós confiamos nele. E por mais, e aqui ele diz coisas interessantes. Ele diz que fortalece o cansado. Alguns de nós estamos muito cansados. Alguns de nós não estamos mais aguentando muitas coisas. Mas a misericórdia nos alcançou. E a sua misericórdia nos fortalece. Talvez eu entenda isso que o Salmo 91 diz. No Salmo 91, o salmista começa dizendo: eu estou debaixo da sombra do Onipotente. Ele não precisa do Onipotente presente. Ele só precisa da sombra do Onipotente. Ele não precisa de um Deus que esteja na frente dele, não. Ele precisa da sombra, porque ele sabe que a sombra do Deus que ele serve é uma sombra poderosa. E ele chama o Senhor de onipotente, porque nada nessa terra consegue segurar a mão desse Deus. Não há um decreto médico, não há um decreto político ou decreto judiciário, nada consegue segurar a mão desse Deus. Quando esse Deus libera a mão dele nos alcança. Quando esse Deus libera a palavra nos alcança. Então, prepara-te para enfrentar situações difíceis, confiando na misericórdia, na graça desse Deus. Para de colocar Deus para escanteio quando as coisas não saem do jeito que você quer. Deixa eu dizer uma coisa para você, e eu vou dizer isso com muito temor e muita responsabilidade. Às vezes Deus está te colocando no canto, liberando situações, dores, perdas, simplesmente para você voltar-se para Ele. Simplesmente para você dizer: chega, eu não aguento mais. Porque tem gente que gosta de lutar com Deus. Isso é besteira, você não vai ganhar nunca. E aí Ele vai te levando a situações difíceis. Aí você diz logo: ah, Deus não me ama. Sim, Ele te ama. Tanto que pode estar usando uma situação difícil para te conscientizar que Ele te ama. Tanto que você pode estar enfrentando situações demasiadamente difíceis, complicadas, para Ele olhar para ti e tu olhar para Ele e dizer: Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu não aguento mais. Mas você acha que consegue vencê-lo? Não vai vencê-lo. Você vai ser derrotado, até você se conscientizar: chega, eu perdi para Deus. Porque se você não entender isso, só vai continuar as rodadas. Rodadas de perder. E às vezes você sabe culpar Deus, mas não sabe reconhecer que você que está errado. Às vezes você sabe culpar o pastor, a igreja,
mas não sabe reconhecer que é a sua teimosia que está te fazendo perder. Às vezes Deus está te dizendo, para com isso, te orienta. Mas você diz, não, eu não quero. Por quê? Porque eu sei da minha vida. Sua vida é como aquela chama de uma vela. Se alguém passar mais rápido, apagou. E isso é sério. Isso é sério. Você sabe o que você faz da sua vida. Não compete a mim julgar a sua vida. Compete a mim a te orientar. Porque Deus tem muita sabedoria. E a sua sabedoria é insondável. Você nunca se perguntou, não? Você nunca teve a curiosidade de se perguntar? Senhor, por que eu estou vivendo isso? Senhor, por que minha casa está passando por isso? Senhor, por quê? Por quê, Senhor? Talvez você até pergunte por quê. Mas às vezes a pergunta certa é: para quê, Senhor? Para que eu estou passando por isso? Porque eu não creio num Deus que nos faz passar por situações difíceis só porque temos que passar. Esse não é o meu Deus. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Ele está comigo. E o seu cajado me consola. Mas isso não quer dizer que eu não passarei por ela. Isso não quer dizer que você não passará por situações difíceis. Mas a minha pergunta a você é: para que você está passando isso? Só porque quer? Não. Para pensar. A vida é sua. Sabe, eu estava pensando nisso hoje. A gente pensa que tem muito tempo, né? Ontem a nossa professora de espanhol nos perguntou uma coisa. Aonde estaríamos nós daqui a 25 anos? Aí a Cris respondeu uma coisa. Ela falou, quero estar viva. E eu fiquei pensando nisso depois, porque ninguém tem garantia que chegará aos seus 85 anos. Tem gente que não tem garantia que chegará aos seus 50 anos. Ninguém tem garantia de absolutamente nada. E se chegarmos, louvado seja Deus. E se não chegarmos, também louvado seja Deus. Porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Até que a gente veja a mudança que Ele quer em nós. Então deixo essa palavra hoje para você. Eu quero que você saia desta casa hoje refletindo no que você ouviu, porque amanhã é segunda-feira. Quando você amanhecer, eu não sei aqui, tem gente que acorda 4 da manhã, alguns acordam 5 da manhã, alguns acordam 6 da manhã, 10 da manhã, 11 da manhã. Aqueles que acordam não interessa a hora. Mas quando você abrir os seus olhos, a primeira coisa que você vai entender é que a misericórdia se renovou. Aí Ele vai te dar novamente um ciclo de 24 horas. Ou 12 horas, como queiram, 18 horas. Ele te dará mais um ciclo. E aí você tem que olhar para esse ciclo e fazer as perguntas básicas. Por que eu estou mais um dia vivo? Por que o Senhor me concedeu mais um ciclo de vida? Não foi para que você continue nos mesmos erros. Não foi para que você continue dando soco em ponta de faca afiada. Não foi para que você continue sendo teimoso. Não foi para que você fique ainda sendo essa pessoa petulante, arrogante, demasiadamente se achando porque tem alguma coisa. Não, não foi para isso. Ele te deu mais uma chance para você o encontrar.
para você encontrar um real valor para a sua vida. Para que você diga no final do dia de amanhã: uau, como foi bom encontrar o Senhor durante esse dia. Como foi bom encontrar o Senhor na vida das pessoas. Como foi bom eu ser o Senhor na vida das pessoas. Como foi bom. Porque você espera nele. Você não espera na sua força. Você não espera naquilo que você acha que é. E deixa eu dizer uma coisa para você. Esse Deus que eu sirvo me faz ter muito temor dele. Eu tenho temor de Deus, eu não tenho medo de Deus. Eu estava conversando com alguém esses dias. Preciso lembrar com quem era que eu estava conversando. Com um colega da escola. Ele estava falando para mim sobre a trajetória dele, desde a sua infância até os dias de hoje. Ele falou assim: Marcelo, toda vez que eu te ouço, eu presto atenção e parece que você é muito grato pelo que você tem. Disse: eu sou muito grato. Porque eu sei de onde eu vim. Eu sei aonde eu estou. Eu sei o que eu tenho hoje. E se eu fosse olhar para os meus méritos, não seria possível. Porque por mais que eu tenha feito tantas coisas, tudo o que eu tenho hoje deriva-se da graça de Deus. E ele disse assim: Marcelo, e se você perdesse tudo o que você tem hoje? Eu disse: seria muito difícil. Porque talvez eu não tenha sido preparado para a perda. Talvez eu não tenha sido preparado para algumas situações. Mas mesmo assim, na minha dor, eu seria capaz de curvar a minha cabeça e me ajoelhar e dizer: se o Senhor me deu, o Senhor tomou. Porque foi essa a oração de Jó. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Se o Senhor me deu e o Senhor tomou, eu reconheço que Ele é tudo na minha vida. Agora, de verdade, é você se preparar para Ele tomar o que te deu. Como você reagiria? Eu fico pensando, quando Jó olhou para a casa dele, e seus filhos e suas filhas foram mortos. Eu fico pensando em como a gente deusa filhos, como a gente acha que nossos filhos são tudo, e esquecemos que os nossos filhos não são tudo. Tudo é o Senhor. Se Ele deu, Ele toma. Só que talvez alguns de nós, se o Senhor tomasse o que mais precioso temos, sairíamos por aí resmungando, revoltados com Deus. Porque Deus não era isso que Deus queria para mim. Ou você vai decidir andar com Deus, ou você vai decidir não andar com Deus. Porque andar com Deus não é uma garantia que tudo aqui vai dar certo. Andar com Deus é uma garantia que tudo isso passará e você o verá face a face. E você terá com Ele um relacionamento. Por isso, eu te convido essa noite a ficar de pé. E eu convido você essa noite a refletir poderosamente no que você ouviu hoje. Que você guarde isso no seu coração. E o versículo 31 do capítulo 40 diz: mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Mas isso é para os que confiam. Labachore candarabasuri. Deriandarabasuri andarabassuri. Irecandarabasuri andarabassuri.
Eu não sei, mas eu acho que o Senhor está nos convidando essa noite a nos despir de nós mesmos, da nossa arrogância, da nossa petulância, da nossa teimosia, da nossa maldade, dos nossos pecados. Ele está nos chamando esta noite a entender que a sua misericórdia não tem fim, que ela renova-se a cada dia, mas para isso, toda essa anatomia tem uma finalidade, é a nossa mudança, é a mudança do nosso comportamento, é a mudança de nossas atitudes. Porque não adianta você ouvir coisas profundas e reveladoras se você não está disposto a mudar. Porque quando você olha para você, você vai ter que reconhecer que tem coisas erradas. E que ciclos de derrotas são só manifestações da sua dura serviço, ou melhor, da sua petulância, da sua arrogância, da sua falta de compromisso com Deus. Porque quando nós dizemos que amamos a Deus, nós ouvimos a voz de Jesus que diz: se me amam, guarde os meus mandamentos. Se vocês querem perder, se vocês querem ganhar a vida que vocês perderam, vocês vão ter que entender que faz parte da jornada perdas. Mas nós vamos encontrar a nossa vida melhor do que a perdemos. Por isso eu quero te convidar a orar. Eu não quero te convidar a orar por fulano, por ciclano, com beltrano. Não. Eu quero te convidar a orar por você. Você mais do que ninguém sabe aonde o sapato está apertando, não é? Mais do que ninguém você sabe aonde, como você chora todas as noites. Aonde vem o desespero. Porque muitas pessoas não sabem. Eu te confesso que tem pessoas que não querem nem saber do que você está enfrentando. Tem pessoas que estão nem aí para ti. Mas eu tenho um Deus. E você tem um Deus que está muito preocupado com você. Que o maior desejo dele é que você tenha uma aproximação dele. E nessa aproximação, ele vai acrescentando, ele vai tirando, ele vai avançando, ele vai retrocedendo, ele vai cuidando, ele vai fazendo tudo. Porque ele está cuidando daqueles que o amam. E ele vai dar força. Ele vai te renovar. Mas isso é uma relação íntima. Isso não é uma relação dominical. Essa é uma relação diária. E eu vou dizer que isso não é fácil. Porque lá no Éden, a Bíblia diz que o Senhor descia todo final de tarde para conversar com Adão e Eva. Havia um relacionamento. Mas mesmo assim, Adão e Eva não entenderam aquele relacionamento e pecaram. Deram ouvidos àqueles que não deveria dar ouvido. Eu vou te dizer uma coisa essa noite, eu quero que você guarde isso. Mais do que nunca, você precisa ler a sua Bíblia. Mais do que nunca você precisa orar.
Mais do que nunca você precisa ser pastoreado. Mais do que nunca você precisa ser direcionado. Mas essa é uma decisão sua. Sua. Você pode procurar qualquer pastor em qualquer lugar. Não vai resolver nada se você não estiver disposto a mudar. Porque o problema não é a igreja, o problema não é o pastor, o problema não é o teu marido, a tua esposa, teu filho, tua filha, tua mãe, teu pai. Às vezes o problema é você e você não quer reconhecer que é um problema. E é essa noite, o Espírito Santo está aqui. Para te convencer e para te dar uma segunda chance. Para te convencer e renovar as misericórdias. Mas isso é você e Ele. Se você confia nele, Ele vai renovar as suas forças. Porque é isso que Ele quer fazer essa noite. Então, aonde você estiver aí, aqui nesse templo, em casa, na rua, no carro, dá uma paradinha e olha para dentro de você. Eu não posso fazer mais do que isso. Eu só posso dizer, olha para dentro de você. E você vai encontrar coisas aí que não deveriam estar. Tem situações aí que não deveriam estar. Mas o Senhor quer tirar essas situações. Colocar você em novos níveis. Mais desafiadores ainda. Mas não esqueça. O Senhor que deu vitória a um jovem rapaz diante de um leão e de um urso. É o mesmo Senhor que dá a vitória a esse rapaz diante de um gigante chamado Golias. Os níveis de guerra aumentam, mas os níveis de vitória aumentam junto com os níveis de guerra. Guarda isso no seu coração. E eu queria muito que você curvasse sua cabeça, fechasse seus olhos e você orasse. Pastor, que eu vou orar? Eu não sei, a vida é sua. É a sua vida que está em jogo. É o seu comportamento que tem que mudar. Não é alguém dizendo algo para você. Não. É você que tem que encontrar isso. Porque às vezes nossas esposas, os nossos esposos nos dizem que estamos errados. E não queremos ouvir ninguém que dizer que nós estamos errados. Mas se o Espírito Santo te falar, Ele te convencerá de todo o pecado. Porque quem nos convence do pecado é o Espírito Santo. Pai, eu quero orar essa noite. Eu quero te pedir perdão. Eu quero te pedir perdão por toda a minha arrogância, por toda a minha petulância, por toda a minha teimosia. Eu quero te pedir perdão por todas as vezes que eu sei que eu tinha que fazer a coisa certa e mesmo assim eu fiz errada. Eu quero te pedir perdão por todas as vezes que eu acho que eu estou certo e esqueço que é o Senhor que está certo. Eu quero te pedir perdão, Senhor, porque todas as vezes que eu tenho que tomar uma decisão, eu retrocedo. Porque eu estou muito mais preocupado com o que as pessoas vão pensar de mim do que o Senhor vai pensar de mim. E eu sei que as suas misericórdias se renovam. Eu sei que o Senhor é um Deus rico em misericórdia, rico em bondade. Elas são como uma recarga diária. Mas eu tenho que entender que as oportunidades que o Senhor me dá das recargas é uma oportunidade de mudança. É uma oportunidade de rever conceitos.
é uma oportunidade de confiar no Senhor. De saber que mesmo quando nada vai bem, em saber que tudo está dando errado, o Senhor está ali do meu lado me dando as mãos. É saber, Senhor, que às vezes eu quero conquistar algo, mas eu não conquisto. É o Senhor não me deixando tomar uma atitude errada. Às vezes, Senhor, eu tenho entendido isso todos os dias. Que quando eu vou fazer uma coisa que não dá certo, não foi o diabo, não foi a minha incompetência, mas foi o Senhor me poupando de situações difíceis. O problema, Senhor, é que nós somos ensinados como igreja a ter tudo em nossas mãos, mas não ter responsabilidade com tudo o que temos em nossas mãos. Fomos ensinados a ter, mas não fomos ensinados a ser. E isso, Senhor, é difícil. Mas eu quero te pedir hoje, Senhor, pela sua misericórdia hoje. Derrama a sua misericórdia nas nossas vidas. Porque quando recebemos a recarga da misericórdia da segunda-feira, teremos a conscientização que essa misericórdia, essa recarga dada, não é para continuar sendo a mesma pessoa que foi no domingo. Eu não tenho que ser a mesma pessoa que eu fui no domingo, porque a misericórdia renovada me dá chance de recomeçar coisas, de refazer coisas, de tomar decisões corretas, decisões assertivas. Eu quero pedir ao Senhor essa noite que a tua misericórdia que nos alcança diariamente nos permita abrir nosso entendimento para rever nossos conceitos. Eu quero pedir, Senhor, que a sua misericórdia que nos alcança diariamente nos leve daqui na transição para a nossa casa e para nossas atividades e possamos entender que tudo o que temos é teu, nada é nosso. O Senhor dá, o Senhor tira. O Senhor acrescenta, o Senhor tira. É isso que a tua palavra nos diz. Oramos por sabedoria. Oramos por entendimento, por capacidade, Senhor, de abrir a nossa mente, Senhor. Oramos, Senhor, pelaquilo que a tua palavra chama de resiliência. Oramos por isso, Senhor, oramos por isso. Oramos, Senhor, pelo teu Espírito em nós, que habita em nós e nos transforma em pessoas melhores. Porque se não for assim, eu me recuso ainda a pregar a tua palavra, Senhor. Se não for para que a gente melhore, se não for para que a gente avance, para que pregar a tua palavra, Senhor? Então, ó Deus, muitos de nós já estamos tantos anos na fé, mas de verdade parece que a nossa vida não mudou nada. Então essa é uma nova chance que nós pedimos ao Senhor de mudar as nossas vidas. Eu oro assim, Senhor. Eu oro assim, no nome daquele que é vivo, naquele que reina, Jesus de Nazaré, o amém da igreja. Para ficar sabendo de todas as informações de nossa igreja, acesse www.centrocristãodafamilia.com.br ou siga-nos através de nossas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok, com o @Centro Cristão da Família. E para ficar sabendo da nossa programação da Igreja Centro Cristão da Família, permaneça conectado conosco. Hoje, quarta-feira, temos a nossa igreja nas casas. Nossos grupos de alcance se reúnem nas casas em vários pontos estratégicos para um encontro incrível com Jesus. Na quinta-feira, para você que é jovem e adolescente, no bairro da Pedreira também temos o grupo de alcance. Encontre o ponto mais próximo de sua casa e venha fazer parte dos nossos reais. Na sexta-feira, nós temos o nosso culto
Sexta Fire, que inicia às 19h30 na nossa igreja. Você também pode ver essa e outras pregações no YouTube /Centro Cristão da Família. Sejam muito bem-vindos à nossa Casa Apostólica.